Agora é a vez do nosso quadro Pergunte ao Doutor, oferecido pela Unimed Costa do Sol. Pergunte ao doutor. Oferecimento Unimed Costa do Sol. Há 35 anos presente em cada passo. Olá, bom dia. Vamos começar mais um quadro Pergunte ao Doutor, um quadro que todo mundo está aprendendo, né? Você de casa e eu também. Doutor Joel, muito obrigada aí por essa parceria, tem ajudado muitas pessoas. Bom dia para você e eu gostaria que o senhor apresentasse o convidado de hoje para a gente sobre o que a gente vai conversar. Bom dia, Gabriele. Bom dia a todos vocês que estão nos ouvindo. Hoje nós vamos falar de um tema que interessa a todos, é câncer de reto. E para isso nós convidamos o nosso colega, o Dr. Vinícius Antunes, que é especialista em coloproctologia pela Sociedade Brasileira, é cirurgião do Hospital São João Batista de Macaé e nosso cirurgião aqui no Hospital Unimed Costa do Sol. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Gabriele. Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Obrigado e parabéns pela oportunidade da gente poder falar de um assunto tão relevante. É relevante e importante, sobretudo, que as pessoas, sempre que nós falamos de qualquer doença, nós estamos sempre preocupados em prevenção. E quando é câncer, além da prevenção, nós temos uma coisa que é muito importante, que é fazer o diagnóstico precoce. Ou seja, descobrir enquanto ele está pequenininho, ou ainda quando ele quase que não aparece externamente para nós e não nos dão sinal ainda de que está acontecendo. Existe, em algumas revistas inglesas, que eles dizem assim, olha, quando você for ao vaso sanitário, antes de você apertar a descarga, você olhe para as suas fezes, porque por aí talvez você consiga fazer algum diagnóstico, alguma prevenção do que deve estar acontecendo. Então, a primeira pergunta que eu queria te fazer, Vinícius, Sim. é de que maneira as pessoas podem desconfiar, podem achar que tem algo diferente para que elas possam recorrer ao especialista, ao clínico, ao proctologista, no sentido de fazer uma descoberta precoce dessa patologia. Muito bem. Novamente, bom dia a todos. Joel, o que eu considero muito importante não é somente estar atento a sinais de alerta, mas eu considero muito importante também nós recuarmos um pouquinho nessa conversa para falarmos sobre a idade, para falarmos sobre a prevenção primária, que antes de fazer o exame, antes de fazer exames preventivos, que é a prevenção secundária, nós temos que fazer a prevenção primária. E aí, quando a gente fala de prevenção primária, e aí eu estou falando antes dos sintomas, isso, né? O paciente não tem sintomas. Eu costumo dizer para os pacientes que quando me perguntam sobre como prevenir o câncer de intestino, eu digo que a principal forma de prevenir o câncer de intestino é a mesma coisa que se faz para prevenir o infarto. Então a pessoa precisa ter bons hábitos, tem que adotar bons hábitos de vida, combater a obesidade, o tabagismo, o uso excessivo de bebida alcoólica, carne animal, praticar atividade física. Esses são exatamente os mesmos caminhos para prevenir o câncer. Para quase todas as doenças, né? O psiquiatra vai falar a mesma coisa, o reumatologista vai dizer a mesma coisa. Então esse é o primeiro ponto. Prevenir, antes que chegue ao cenário que nós não queremos, que é o paciente desenvolver sintomas. Os sintomas da doença oncológica, do intestino, não são específicos do intestino. O paciente pode ter sintomas parecidos com o de câncer, mas tendo outros sintomas, tendo outras doenças. Então, a doença hemorroida, que é um outro mito, eu te convido a, numa próxima vez, a gente falar sobre a doença hemorroidária, porque o nosso papel maior aqui é de desmistificar coisas. O convite já está Já está feito, vou anotar aqui. O que existe, Gabriela, de mitos sobre isso, atrapalha demais a condução, tanto das doenças não oncológicas quanto da doença oncológica. Mas o que a pessoa precisa, respondendo a sua pergunta, ficar atento? Primeiro é a idade. Não existe desespero quando uma criança de 5, 6 anos, 9 anos tem um sangramento nas fezes. Não existe câncer nessa idade. A idade, o sangramento, a dor abdominal, a prisão de ventre ou a diarreia. Então, esses são sinais de alerta do paciente que já passou daquela fase da prevenção primária e secundária. Mas esses sintomas, como eu falei, eles são inespecíficos do câncer. Outros problemas também causam isso. Ou seja, uma pessoa que já tenha uma certa idade, vamos dizer, depois dos 40 anos, e que apresente qualquer mudança no hábito intestinal,
Ou seja, eu sou um reloginho, todos os dias eu acordo, vou lá e faço as minhas fezes. E de repente essa pessoa passa a ter alternância disso. Ou seja, uma vez tem diarreia, na outra semana tem constipação intestinal, na outra semana já acaba tendo um pequeno sangramento quando está constipado. Então, de que maneiras isso de alguma forma tem importância? Isso tem muito significado, porque nos pacientes acima dos 40 anos, e nos protocolos de hoje, acima dos 45, esses pacientes precisam ser investigados. Então, é um paciente que esses sintomas podem ser um alerta para a presença de um tumor no intestino. Falando um pouquinho mais de prevenção aí, se você me permitir, Claro. nós estamos terminando agora o mês de março. E o mês de março ele foi definido como o mês de prevenção do câncer de intestino. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia patenteou essa data, esse mês, o Março Azul, para que nesse mês possam haver as campanhas de prevenção. Que hoje, em todas as sociedades mundiais, o que se recomenda é o câncer é fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos e não mais 50, como era há poucos anos atrás. Então, dentro do que você está dizendo, esse paciente de 40 ele está quase próximo de fazer um exame de prevenção. Mas se ele tem sintomas sugestivos, ele precisa fazer um exame para entender um pouco mais dos sintomas. Eu acho que nós já esclarecemos muitas coisas, mas tem alguém da plateia que fez alguma pergunta? Temos algumas perguntas, vamos ver. Olá, doutor, bom dia. O câncer de reto, ele tem a tendência de dar mais em homens ou em mulheres? Bom dia, obrigado pela sua pergunta. Uma boa pergunta para a gente poder discutir algumas coisas. O câncer de intestino, né, intestino grosso, de todo o intestino grosso e do reto, ele é igualmente comum entre os sexos, tanto masculino quanto feminino. Só para você ter uma ideia, o câncer de intestino ele é hoje o câncer mais comum do trato digestivo. Quando a gente avalia somente os homens, é o segundo câncer mais comum entre os homens, perdendo somente para a próstata, e o segundo mais comum entre as mulheres, perdendo para câncer de mama. E, no geral, ele é o terceiro mais frequente, perdendo para a próstata, perdendo para a mama e para o intestino grosso, que é o terceiro. Então, ele é um câncer muito comum, muito frequente, é no nosso dia a dia. E o que eu digo para os pacientes que vêm a mim com esse diagnóstico, a primeira coisa que eu digo para o paciente é que, apesar dessa história muito ruim de um câncer, existe uma coisa muito favorável para ele, que é ele estar com uma doença que é comum. E se ela é comum, nós temos habilidade para tratar, conhecemos os caminhos para resolver esse problema. Muito melhor do que se fosse uma doença grave, rara. Vou aproveitar a carona na sua resposta. Existe sempre uma dúvida depois da menopausa. Normalmente, essa mudança hormonal implica numa série de complicações. Isso é mais comum quando é mulher de uma idade mais avançada pós-menopausa, ou não faz diferença em relação a 40, 35 ou 30? Como que é isso? Joel, a resposta que eu tenho para te dizer é que não faz diferença. Não faz diferença se nós compararmos os sexos, masculino e feminino. A gente sabe que é mais comum a doença oncológica a partir dos 50 anos, que é o período exatamente que a mulher está entrando na menopausa. Também vemos casos antes disso, mas a mensagem importante é porque a doença intestinal, o câncer oncológico intestinal, ele tem muito a ver com a longevidade. Então eu costumo também dizer para os pacientes que quando Dom João VI chegou no Brasil, ninguém morria de câncer do intestino. Por quê? Porque a expectativa de vida era 40 anos. A pessoa não vivia até lá o suficiente para ter o câncer de intestino. Hoje a gente vê mais câncer de intestino? Sim, é porque as pessoas vivem mais. Então, mais pessoas envelhecendo e mais a doença oncológica aparecendo. Muito bom. Vivem mais e muitas das vezes vivem mal, né? Como a gente falou no início da nossa conversa sobre essa questão da qualidade de vida, né? Olá, doutor. Bom dia. Existe cura para o câncer de reto? Essa é uma boa pergunta e essa é uma das perguntas que eu mais gosto de responder quando o assunto é o câncer de intestino e reto. Por que eu gosto de responder essa pergunta? Porque a maioria dos nossos pacientes estão curados. A maioria dos pacientes, mesmo aqueles que não diagnosticaram numa fase tão precoce, estão curados. Por que isso? Porque hoje nós temos várias ferramentas, métodos de tratamento, métodos de estudo desses tumores, inclusive genéticos, que nos permitem tratar essa doença de forma que os pacientes alcançam a cura. Então, hoje, a maioria dos nossos pacientes estão com o problema resolvido, estão seguindo, tratando
ou às custas de uma série de outras necessidades, mas a doença está sob controle. Que bom. Muito bem. Que bom. Eu acho que foi extremamente esclarecedor para toda a população e ficou claro que qualidade de vida é importante em todos os sentidos e na maioria das patologias, e mais claro ainda, e de alguma forma confortante, que se você fizer isso de uma maneira precoce, você vai conseguir ficar completamente curado dessa doença que é o câncer de reto. Eu gostaria de agradecer muito ao Dr. Vinícius Antunes e que você fizesse suas considerações finais, por favor. Eu quero também agradecer, quero parabenizar a iniciativa e o mais importante que eu quero chamar a atenção de todos é para que não haja medo. A nossa intenção aqui é desmistificar problemas. Então, é um problema conhecido, é um problema sabido e tome cuidado com o que você ouve por aí, porque nem sempre as informações dadas pela internet ou por um colega ou por um conhecido são as informações verdadeiramente oficiais do problema e nós estamos prontos a esclarecer sempre que for necessário. E já fica o convite para a hemorroida. Com certeza. Vamos agendar a próxima Bom entrevista. sábado para todo mundo. Obrigada, doutor Vinícius, né, pela sua participação, doutor Joel, mais uma vez.